Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Mais uma vez, dirigentes do SINT-RN cobraram do governo a antecipação de 40% do 13º salário e o pagamento de 1/6 de férias. A reivindicação foi apresentada durante uma visita à Secretaria Estadual de Educação. Na ocasião, representantes da pasta informaram que ambos os pagamentos deverão ser realizados no mês de agosto. Apesar da sinalização do governo, o sindicato defende que os valores sejam liberados antes desse prazo. E a gente vai continuar solicitando da Secretaria essa antecipação, bem como o pagamento do 6º de férias e repassando a informação para a categoria. Hoje eu vou conversar com o professor Miguel Salustiano, novo coordenador-geral do SINT-RN. A luta por novos recursos para a educação pública é o tema da entrevista desta semana. Bom dia, Miguel. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos que acompanham o programa Extra Classe. Bom, inicialmente quero dar as boas-vindas, a essa nova fase aí em que você assume a coordenação geral do SINT-RN. Quais as expectativas, Miguel? Leilton, muito obrigado. É uma honra muito grande estar assumindo essa tarefa importantíssima, né? E, sobretudo, na condição de substituir uma companheira tão valiosa quanto é a companheira Fátima Cardoso. A nossa expectativa é que a gente consiga contribuir para fortalecer ainda mais a nossa organização, a nossa entidade e a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação nesse próximo período. Uma das lutas históricas do SINT é por mais recursos para a educação, que é o tema da nossa entrevista de hoje. É uma luta difícil, né, que tem como momento histórico, por exemplo, as perdas, né, como aconteceu no pós-golpe à presidenta Dilma Rousseff, que a educação acabou perdendo recursos financeiros, não é isso, Miguel? Pois é, Leilton. Primeiro a gente tem que ter essa questão muito bem sedimentada na nossa mente, né? Não se faz educação de qualidade sem investimentos robustos, né? Os países que se organizam em torno da OCDE, para vocês terem um exemplo, investem em média de 50 a 60 mil reais por ano por aluno. O Brasil ainda está no patamar médio de 12 mil reais por ano por aluno. Então, muitas vezes a gente compara o ranking internacional da educação, mas a gente não considera nesse ranqueamento o que aqueles países que estão com educação um pouco mais evoluída investem a mais do que nós investimos. Então, o investimento é fundamental, é a mola mestra do desenvolvimento da educação, porque é a partir dele que as políticas educacionais, que a gente entende que são fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino, podem ser implementadas, né? Você falou muito bem aí do pós-golpe, né? Uma das primeiras, em 2014, nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, que previa a gente passar a investir 10% do Produto Interno Bruto na educação. O que hoje, transformando isso em dinheiro, daria em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? E depois a presidenta Dilma foi afastada, Michel Temer assumiu o país naquele momento e começou a implementar o projeto da época do MDB, que era Ponte para o Futuro. 2 pontos, desculpem a redundância, da Ponte para o Futuro, desmontaram tudo que estava planejado para a educação porque tirou os recursos. O primeiro ponto foi o quê? Tirar da Petrobras a exclusividade para a exploração do petróleo do pré-sal. A Petrobras deixou de ter uma exploração exclusiva e passou a dividir essa exploração com as multinacionais. O que é que aconteceu? Parte do recurso que estava previsto para financiar as políticas do Plano Nacional de Educação eram oriundas de recursos da exploração do pré-sal, porque a Petrobras tinha uma exclusividade. Perdeu a exclusividade, perdemos os recursos. A outra medida foi a criação do teto de gastos, também um ponto lá da Ponte para o Futuro.
E esse teto de gastos, ele congelou os investimentos em educação por um período muito grande, até inclusive o final do governo de Bolsonaro, que foi quando essa lei teve vigência, né? E só para a gente ter uma ideia, o Brasil vinha numa política de expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os Aqui no Rio IFES. Grande do Norte, inclusive, teve um grande crescimento. Saiu de 2 para 21, né? E o teto de gastos interrompeu essa expansão. Isso interrompeu por quê? Porque proibiu que os investimentos na educação fossem ampliados. Hoje a gente patina aí entre 5% e 6% de investimentos do PIB na educação, e a nossa luta principal é que neste novo plano que foi aprovado ano passado, a gente consiga recuperar esse potencial de investimentos. Miguel, outro grande choque nas finanças da educação aconteceu no governo Bolsonaro, não foi isso? Sim. Além do governo Bolsonaro ainda ter implementado o teto de gastos, né, que herdou de Michel Temer, que ele poderia ter mudado, mas por opção política, ideológica e de gestão, que são vertentes muito parecidas, ele continuou com o teto de gastos, mas, para além disso, intensificou a política de cortes de orçamentos, né? Acho que as pessoas se lembram do quanto a gente organizou de marchas, de lutas, de passeadas, de protestos para tentar impedir cortes no orçamento da educação. Universidades praticamente fechando naquela época, não tinha dinheiro nem para pagar as contas de luz, as bolsas sendo dos estudantes sem pagamento, né? O investimento em ciência, em pesquisa e ciência praticamente ao chão. Então isso, de certa forma, paralisou o desenvolvimento educacional do país por 4 anos, e a gente, depois que o presidente Lula assumiu, é que essas políticas voltaram a rodar e a gente está agora começando a recuperar o fôlego, e a gente espera que agora, com os planos estaduais e municipais, a gente engate a quinta e pegue uma reta e o Brasil realmente consiga superar essa deficiência. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. As professoras e professores da Rede Municipal de Natal estão em estado de greve. Elas e eles amargam um dos piores salários do estado. A prefeitura deve hoje 60% de perdas. Para amortizar essa dívida, a categoria está reivindicando um acréscimo de 4,6% em 2026. Prefeito, quem faz a educação merece respeito. Pague os 4,6%. Cíntia RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Cíntia RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do Cíntia RN, professor Miguel Salustiano, está falando aí sobre as novas lutas em favor de novos recursos para a educação. Miguel, no bloco anterior você estava falando sobre os reveses, né, que aconteceram nos investimentos para a educação. Como é que o estudante que está nos assistindo, o pai, a mãe de aluno, ele percebe essa queda no chão da escola? Se você comparar as situações, você vai saber. Por exemplo, antes havia uma retração de investimentos e cortes de investimentos muito severos. Hoje você tem, por exemplo, uma política importante para combater a evasão escolar, que é o pé de meia. Antes você tinha uma deficiência na complementação de recursos pela via do Fundeb, de recursos vindos do governo federal, e hoje nós temos uma complementação mais robusta, né? O governo federal antes contribuía, fazer uma comparação aqui um pouco grosseira, com 10 bilhões para o Fundeb, e hoje contribui com quase 60 bilhões para o Fundeb. Isso são recursos que estão chegando nos municípios e nos estados e que estão ajudando a potencializar a educação. Ainda que, como eu disse no primeiro bloco, muito insuficientes, porque todos esses recursos juntos chegam a 6% do PIB apenas.
Miguel, qual a repercussão, né, disso na escola como um todo? Inclusive, falando aí sobre a questão salarial, que é uma grande luta dos profissionais da educação. Nós estamos numa luta muito grande para concretizar a conquista do piso nacional dos profissionais da administração escolar, os não docentes, os funcionários de escola. E uma das resistências muito fortemente apresentadas pelos estados e municípios, através de seus representantes, é a falta de recursos. A gente sabe que os recursos que tem hoje, dá para a gente aprovar um piso, talvez não no patamar que a gente gostasse, mas dá para a gente aprovar um piso nacional para essa categoria. Se vier mais recursos como esse que a gente está falando, esse será certamente um impacto sentido. O outro impacto sentido é com o PAC Estrutura, que é um programa do governo federal para financiar melhorias estruturais nas escolas. Hoje, a maioria das nossas escolas públicas, estaduais e municipais, estão em situação muito ruim, né? Você está falando da infraestrutura física, né? As escolas precisam de reformas, apesar do esforço que a gente percebe, inclusive também atendendo reivindicações nossas do governo do estado de reformar, de climatizar escolas, mas ainda há uma demanda represada muito forte. E esses investimentos vão servir para isso, para dotar as escolas de quadra, aquelas que não têm quadras de esporte, de laboratórios, para dotar de áreas e espaços de interação, de lazer e de cultura, que as escolas não têm, de bibliotecas, que muitas escolas não têm, e para melhorar também a atenção. Nós temos uma demanda que tem sido cada vez mais frequente, que é a demanda do atendimento educacional especializado, né, que atende, é aquela parte da educação inclusiva que atende aos estudantes que são portadores de alguma deficiência. E isso demanda muito investimento. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Miguel Salustiano. Miguel, muito obrigado por sua participação. Nós aqui agradecemos, Leilton, estar aqui mais uma vez com essa oportunidade de dialogar com a nossa categoria e a sociedade, e muito feliz por você estar de volta a essa bancada. O SINT-RN realizou a 4ª edição do Arraiá da Resistência. O Arraiá começou no SINT, na sede do SINT, mas que cresceu, e é tradição, é cultura nordestina, é alegria, é muito da nossa cultura, da nossa capacidade de resistir, de lutar, de sobreviver às adversidades. Para o nordestino não existe nada mais simbólico e resistente do que os festejos juninos. É o símbolo da resistência do Nordeste, né? Então a gente fica muito feliz de mais uma vez estar recebendo a categoria nesse momento de confraternização e de fortalecimento e de oxigenação da nossa luta em defesa da educação pública de qualidade e dos direitos da nossa categoria. O evento reuniu centenas de trabalhadores em educação e seus convidados. A noite contou com apresentações musicais de Jarbas do Acordeon e Forró dos Três, além de quadrilha junina. Também foi marcada pela posse da nova diretoria estadual do SINT-RN para o quadriênio 2026-2030 e pelas homenagens aos ex-coordenadores gerais, a professora Fátima Cardoso e o professor Rômulo Arnaud, reconhecendo suas contribuições à história da entidade. É importante fazer menção a dois grandes companheiros, né? A companheira Fátima Cardoso e o companheiro Rômulo, né? Que hoje saem da coordenação geral, mas é inegável a contribuição que o companheiro Rômulo e a companheira Fátima Cardoso deram e dão, né? Porque vão continuar nessa nova gestão a nossa entidade, a nossa luta, a nossa construção enquanto categoria organizada. A posse marcou o início de um novo mandato à frente de uma das principais entidades representativas dos trabalhadores do Rio Grande do Norte, com atuação voltada à defesa da educação pública e dos direitos dos profissionais da educação. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Até lá!